Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians aí, né? Vou trazer um videozinho para vocês hoje aí com algumas informações de um cortezinho aí, né, do apito final. Vamos acompanhar juntos aí, né, tudo que a mídia vem trazendo de informações aí a respeito do Timão, né, que joga aí nessa quinta-feira aí, 16 agora de janeiro aí, às 19h30 aí, contra o Bragantino pelo Campeonato Paulista, né? Primeiro jogo da temporada aí de 2025. Vamos acompanhar juntos aí, ver tudo que tem de atualização do Timão aí. O campo é só confusão no Corinthians. A gente começa falando que a gente pode esperar desse Corinthians para o ano que vem. Tem quem chega, tem quem sai, quem foi, quem pode pintar por aí, ô Renato, por favor. Vamos colocar aí a rapaziada que pode pintar no Corinthians, quem já saiu. A gente já vai ver já. Tá aí, o Corinthians também tímido, porque não é tímido, tem um time que precisa de um ou outro ajuste. Saiu o Caetano, zagueiro formado lá, o Fagner lateral e o Matheus Araújo, que foi embora também. Não chegou, mas estão tentando o Pogba, porque sai aí. O super Pedro Henrique foi pro Ceará. Tá? E o Corinthians quer tentar se livrar... Renovou o contrato do Kaká, né? Que é uma coisa absurda, a gente pode depois explicar. E tá tentando... Uma coisa absurda no Corinthians não é possível. Acontece? Poxa, acontece. Às vezes também. Coisa absurda não dá pra ser tudo perfeito. Não corneta. E o Corinthians está tentando se livrar do Pedro Raul, já está falando isso hoje lá na redação. Mas o jogador recebe um salário tão alto, mas tão alto, que ninguém quer o Pedro Raul. E ele tem um contrato de 5 anos com o Corinthians. Pra que ele vai Então esse é um problema. A questão do criar Pogba... problema pra ele. Tô bem ali, ficou ali. O Fernandinho, para não criar muita expectativa, Você trouxe a notícia no meio de semana que o negócio não tá morto, tá vivo. Mais vivo que você imagina. O Pogba já sabe o quanto o Corinthians vai pagar para tê-lo. Ele tá esperando para ver para onde vai, se não sobrar nada, ele vem pro Corinthians. O corintiano talvez não goste disso, mas vamos falar com jeitinho aqui para não deixar, não magoar a fiel torcida. A ideia é pegar um time de ponta da Europa. Eu tenho dúvida se vai aparecer esse time de ponta. Qual é o time de ponta? É o time que vai brigar... Se eu sou o Corinthians, eu falo, não quero mais. Mas enfim, tudo bem, essa tem é outra posição. Para pagar essa bala que mas o Corinthians, falam que vão pagar para ele, tchau, não quase, quer vir. Quase ou isso, 4 milhões de reais por mês para ter o Pogba. O Pogba é um monstro de jogador, mas essa minha imagem é da Copa de 2018, quando ele arrebentou na seleção da França. É um cara que está quase 2 anos sem jogar futebol e só vai poder ser utilizado em março. Esse seria o grande nome do Corinthians para o início dessa temporada. Mas, oi, Marília, se não sobrar nada para mim, eu vou para lá, vou para o Corinthians, eu já falo tchau. Eu fico imaginando, assim, olha, você falou que o Corinthians terminou o ano e terminou mesmo, deixando uma impressão muito boa a torcida, a gente brincou mas aqui. Mas o ano foi difícil. Mais 2 rodadas, mais 3 rodadas, que o Corinthians ia ser campeão, umas brincadeiras que foram feitas, porque de fato 9 vitórias consecutivas, nem o campeão Botafogo fez no ano passado. E acho que depois de um começo cheio de solavancos, da janela para frente, o trabalho do Fabinho Soldado precisa ser elogiado. Porque claramente o que acontece no CT Joaquim Grava não acontece no Parque São Jorge. O que ele conseguiu fazer no CT Joaquim Grava, a direção ainda não conseguiu fazer, né? De apaziguar, de pacificar, de ter uma liderança clara de quem manda. De turbulência, né? Então, o que ele conseguiu fazer é elogiável. Não estou dizendo que só fez coisas boas, só contratou gente boa, não é verdade. Mas, de fato, o trabalho dele o ano passado é elogiável. Aí o Fabinho Soldado pensa assim, vou trazer o Pogba. Para jogar onde? Quem vai sair do time hoje para entrar? Se pudesse jogar amanhã... É uma notícia, o Garro machucou o joelho e vai ficar fora dos próximos jogos. Mas aí o Coronado vai poder trabalhar um pouco, né? Porque o ano passado teve uma vida de deputado, ele jogou 5 jogos na temporada, quero que ele jogue, até acho que pode jogar no Campeonato Paulista. O Pogba vai sair quem? Vai sair o Bidon para ele jogar? Não dá. Posso montar o time? O Bidon está fora dos próximos 11 jogos, porque ele está com a seleção sul-americana. O Corinthians precisa contratar laterais, o Corinthians vai contratar zagueiro. É só ter assistido, inclusive, os últimos jogos da temporada, quando teve que virar contra o Vitória, quando sofreu alguns jogos, quando teve que tomou 2-2 o Atlético Paranaense para depois fazer 5-2 em casa. O Corinthians precisa contratar do meio para trás. Mas, né, vamos lá. Eu montaria o meio-campo com Pogba, Bidon. Em 2025 e em 2018? Garro, Pogba, Bidon, Carrídio e Garro. Se o Pogba chegar, esse é o melhor meio-campo que o Corinthians pode ter. Com os dois lá na frente, a dupla dinâmica Memphis, Depay e Yuri Alberto. E aí, lateral direita, quando não jogar o Mateuzinho, joga quem? Aí, lateral direita, tem que comprar urgente. E lateral esquerdo, se o espirrar, joga quem? O Corinthians quer um jogador que custa 13 milhões de euros, que é o mini Roberto Carlos.
Bom, o Roberto Carlos já não é alto, O né? Arana. Para Para tirar o jogador Jameli lá do Atlético, Não, mas o aí Atlético nesse caso, não vai hoje, sair. não vai sair, mas Mas, hoje ó, o Corinthians precisa mais do Arana do que do Pogba. É muito engraçado que a gente, às vezes, não faz a justiça, na minha visão, pro jogador que merece. O Carrijo, cara. Foi o cara Esse que cara arrumou o joga Corinthians. Baita jogador. Não, Tá no meu Corinthians, time, tá no meu demais. time. Chegou como ninguém queria nada, um ano de contrato, pum, pum, dá que a camisa é minha, tchau. E essa história do Pogba, ruído acho que não cria, mas é uma questão, acho que, de amor próprio. Precisa começar a ter, o Corinthians precisa resgatar o amor próprio. Eu não traria o Pogba, cara. Não traria mesmo por uma questão que a Marília levantou aqui, cara. Quem sai do time? Ele vai chegar... Primeiro que é um Roger cara... Guedes ganha 5 lá, você vai pagar 4 pra esse cara, traz um que já conhece. Não, e é um cara que sempre teve problema de vestiário, é um cara que sempre foi um cara meio conturbado, é um cara que vai chegar aqui no Brasil, um mundo totalmente diferente pra ele, e vai ter que jogar. Porque se você traz o Pogba, não dá pra você deixar ele no banco, ele tem que jogar. E daí quem tira? O Corinthians acabou bem. Eu acho que o Corinthians, o ano passado, ele mascarou muito o que foi o ano. Né? Porque aquele jogo contra o Palmeiras, se não ganha do Palmeiras aquele jogo, cai. Ia ser um drama. Ia cair. Mas daí daquele jogo, claro, aí você vê a importância que é um clássico. Ganhou do Palmeiras, daí deslanchou e mostrou. Eu acho que o Corinthians é um time que vai dar trabalho esse ano. Tem um elenco vai dar trabalho. Porque, não, eles passaram daquele momento de a gente não tem confiança, não tá legal, pra hoje tudo dar certo. Né? Hoje o Corinthians começa o Campeonato Paulista, começa a temporada de 2025 com um horizonte de que tá tudo bem e vai ser legal, precisa contratar um jogador ou outro, mas eu acho que acaba muito melhor o ano do que Santos, do que São Paulo, do que muito time que... Só não superou, falando aqui de São Paulo, o Palmeiras foi vice-campeão, foi campeão paulista. Exatamente. Então eu acho que o Corinthians, eu não traria o Pogba nessa, porque eu acho que é um cara que vai trazer mais problema do que solução. É diferente do Memphis Depay, que ele veio num momento complicado, caiu que nem uma luva, o cara entendeu um pouco a cultura do que é ser corintiano. Né? Você vê que o cara tá metido aí, o cara tá fazendo... Curtindo. Ele não veio só pela grana. Exatamente. Talvez tenha vindo pela grana, mas depois falou, pô, tô num paraíso. Ele tá curtindo isso, cara. E outra, o europeu, principalmente os holandeses, eles têm uma paixão pelo futebol brasileiro. E é um desafio para esses caras virem aqui a laranja e jogar. Mecânica lembra, exatamente. Né, disso, eles. O Cruyff mesmo falava isso, e os jogadores... o Seedorf veio jogar aqui também por causa disso. Verdade. Então os holandeses, que eles gostam do Brasil. E é um desafio pro cara. O cara falou, eu já sou jogador de Copa do Mundo, já fiz a minha vida na Europa. Ele voltou a falar, eu vou você pro falar Brasil. de seleção holandesa, coisa que não era. Exatamente. Então eu acho que o Corinthians está bom do jeito que está. Traz ali um lateral esquerdo bom, um lateral direito bom, um zagueiro. E tá legal, dá para fazer esse começo de campeonato assim, eu acho. O Corinthians contratou 20 jogadores no ano passado, né? A primeira janela, ainda comandada pelo Rubão, foi terrível, né? Foi um tiro no escuro. De fato, só o Garro foi a grande contratação. Como a Marília lembrou, aí vem o Soldado ajudou a contratar o Kaká. Aí foi um erro. Não, o Soldado estava no começo do ano também. Ele vem junto. Mas a confusão do Mateuzinho. Caneta não era dele, sim, né, sim, mas algumas... Não, algumas... Não, acho que ele era um emissário. Só para ele era um jornalista. Só para concluir. Foi melhorando durante o ano. Só para concluir. Algumas contratações foram do Rubão. Ele chega e avalia algumas coisas. Para valer mesmo, na metade do ano, que aí ele traz o Hugo pro gol. Isso Essa foi bem lembrado. Esse hoje também foi uma mega cena com o Corinthians. O Hugo pro gol foi um negócio incrível, porque qualquer goleiro que chegasse depois de Castro e Carlos Miguel teria que catar até pensamento. E pelo preço. Ramalho, que foi um achado. Ramalho jogou muito bem no ano passado. Estava lá na Holanda, ninguém sabia. Memphis Depay, que ninguém falava mais. Alex Santana, que infelizmente, Marília, se machucou, porque seria o dono da vaga. Martínez. Carrídio, que é um negócio absurdo, e o Thales Magno. O Martínez, você sabe a minha opinião. Magno não conseguiu jogar ainda. E o Hector também se machucou. Mal também. Esse Thales Magno é bom, ele machucou, bom jogador. Você vê que tá começando, anticamente você tinha dificuldade para escolher 11. Você tinha dificuldade para escolher 11. Hoje você tem gente brigando pela posição. E aí eu já vou puxar um pouco a sardinha, né? Porque o Fabinho Soldado, a gente jogou junto. Nós jogamos junto no Shimizu, lá no Japão. E eu conheço ele há muito tempo. Você pode falar do perfil dele, então? Então, cara, é um cara muito sério. E outra, o cargo de executivo de futebol, cada time tem um, né? O superintendente de futebol, o diretor de futebol, o executivo e tal. Ele é o cara que aparece só no momento ruim. E quando faz um trabalho bom, a gente não valoriza.
Né? Então eu acho que o Fabinho tem que ser valorizado, cara, porque eu acho que ele é um dos grandes responsáveis do Corinthians não cair para a Série B o ano passado. Porque ele conseguiu, no meio de uma turbulência danada, e outra. O executivo de futebol, cara, é aquele cara que está em cima do muro ali, entre a parte técnica do CT Joaquim Grava e do Parque São Jorge, porque ele sabe a confusão que tem na parte administrativa também. Mas ele é o cara que ele sugere, ele recebe a sugestão, ele sugere, é ele que decide ou é o técnico que escolhe? Aí, Fernandinho, eu como trabalhei de gerente de futebol... Sim, no Santos. E no Santos, no Curitiba e tal... Porque se atribui, às vezes, um mérito a quem não tem e uma responsabilidade a quem Exatamente. não teve. Mas, que nem eu, né, quando eu trabalhei, eu acho que é o caso do Fabinho também, ele não tem a caneta. Ele não é o cara que assina e dá a resposta. Mas só que é uma situação diferente, parece que é o que tem no Flamengo. O presidente. Quem chegou agora lá, o Boto, parece que é ele que manda. Então. Ninguém manda mais. Ele falou, o técnico ficou aqui porque eu quis. Agora, o Fabinho... porque ele estava. Já vai abordar isso no Fabinho no Corinthians, eu acho que a missão dele é pegar o que ele entende que o treinador fala, o que a comissão técnica fala, filtrar, usar toda a parte de scout, de estudo de jogador, de opção de mercado, oportunidades, e chegar para o presidente e falar, presidente, é isso aqui, ó. A gente tem isso aqui que precisa, a necessidade é essa, tem dinheiro para isso? Não tem. A opção A é essa, a opção B é essa. E daí o presidente que toma a decisão, né? Apesar de toda a ciência dos números que hoje favorece, traz instrumentos, ferramentas para os caras escolherem, entra o tal do feeling. Porque você contrata alguém que tem números excepcionais, o cara chega lá e não dá certo. E você contrata um cara que de repente era a quinta opção que o cara pediu, bota a camisa e o cara voa. Um exemplo disso, né, é aquele filme do Brad Pitt, né, o Moneyball lá. Sim. Só que é um filme de beisebol. Que é um jogo diferente. Eu quando estava na função de executivo, eu via a parte técnica, o scout, que eu acho que sim, mas a olho, gente tem tecnologia para isso. Ter. Só que antes de ser jogador, o cara é um ser humano. Então esse cara, o Memphis Depay, será que esse cara, psicologicamente, ele vai se adaptar ao Brasil? Será que é um cara que vai chegar e vai entender a cultura? Eles olham isso? Olha, cara, Tem bagagem eu pra olhava. olhar Tinha isso? jogador que dentro de campo, eu sabia que ia render mais dentro de campo, mas fora de campo ia dar trabalho. Não ia se adaptar, no Santos principalmente. Mas daí você pensa assim, cara, e esse cara aqui, não, esse tem o perfil, esse cara vai entender a cultura do clube, vai entender o que é a torcida. Eu acho que essa parte dos dados tem que ser revelada. A gente tem que ter a tecnologia ao nosso lado. Mas tem o olho também. Tem o olho de você saber... O Fabinho mostrou que ele tem olho. Tem olho, porque foi goleiro, a vida inteira jogou futebol, conhece futebol. No Flamengo, Jameli, ele era scout. Sim. E como o Braz mandava lá, ele não conseguiu ter a projeção que hoje ele tem. A liberdade ele tem que ele precisava ter. Por exemplo, você sabe quem que ele trouxe pro Flamengo? A indicação de quem foi? Do Pablo Mari, o Pablo Mari, foi do Fabinho Soldado. Todo mundo coloca na conta, obviamente, do Braz, claro. porque o Braz fez aquelas... O Flamengo, né? O Flamengo / Braz fizeram 8 contratações que foram as 8 contratações certeiras. A estrela era o cara. Mas teve gente, que o Jameli falou, teve gente que falou, opa... vamos olhar esse cara aqui. A gente tem que falar. Foi o Fabinho Soldado. Foi um acerto do Corinthians. Soldado. E foi o Rubão que trouxe ele, não foi? Foi um acerto, nem tudo é erro. E foi muito contestado no começo, né? Porque, esse cara nunca foi o cara. Então, ele sempre foi auxiliar, muito scout. Ele é muito novo, muito verdinho e tal. E mostrou que é um... Não, verdinho não teria dado certo. Não, verdinho não. Mas Maria, desculpa. Verdinho no Corinthians não ia dar. Ele é sereno nas declarações, nas ponderações. Eu acho que, e tecnicamente ele tá. Eu me lembro dele jogador, ele era de poucas palavras. Eu entrevistei algumas vezes. O Quesada deve ter essa informação também, porque além de tudo isso, né, de ter a experiência de gestão de profissional, que também não é só falar, senta lá e agora dá uma mesa para ele vira gerente de futebol. Não é um caminho óbvio ter sido jogador e virar um gerente de futebol. Além dele ter sido competente nisso, dele ter esse feeling que eventualmente a profissão deu para ele, tem uma outra coisa que é na relação pessoal dele dentro do CT que estava fazendo falta. O Corinthians estava sem um diretor de futebol desde que o Roberto de Andrade saiu em março do outro ano, antes da eleição, porque no Corinthians sempre foi assim, o diretor de futebol é o próximo presidente. Então, o Duílio foi do Andrés, virou presidente, o Andrés tinha sido o Roberto de Andrade, tinha sido presidente, o Mário Gobi tinha sido... Então, assim, o cara, como teve uma cisão na situação do Corinthians, ficou sem, nem o André Negão, que foi o candidato da situação, foi diretor de futebol. Então, o CT estava abandonado. E havia no CT os jogadores que mandavam.
Eu sempre brinquei no ano passado que todo mundo no Corinthians tinha chegado anteontem. O goleiro chegou anteontem, o lateral direito atual chegou anteontem, os 2 zagueiros anteontem, o lateral esquerdo, o Bidu, era o único que estava lá. O primeiro volante anteontem, o outro volante anteontem, né? Nem anteontem foi, o Carrilho chegou no segundo. Então o Corinthians era um time todo novo. E aí ele conseguiu, com o feeling dele e no meio da turbulência que acontecia no Parque São Jorge, blindar o CT. E os jogadores, você sabe disso, gostam. Então, ele fez no CT o que o presidente e a direção atual não conseguiam fazer com os seus pares, os outros conselheiros, o vice-presidente fora de campo. E os jogadores gostam dele, a ponto de, em um momento específico, que o Sada vai lembrar, do presidente ficar com ciúme. Porque o Ramon e o Ramonzinho começaram a citar o Fabinho Soldado várias vezes em coletiva de imprensa e os jogadores também. E aí, depois de passado um tempo, o Augusto Melo voltou a frequentar vestiário, coisa que ele tinha deixado de fazer no pior momento. Então, ele é um cara que conseguiu fazer no CT o que ainda essa gestão não conseguiu fazer dentro do clube. Ele virou um líder. Né, ele virou um líder. E você vê que você falou o vestiário, a diretoria de futebol, ser um trampolim, tanto na base como diretor de futebol. Normalmente, nos clubes, isso funciona muito. É isso, fiel. Espero que vocês tenham gostado do videozinho que eu trouxe pra vocês hoje, né? Tá dando essas informações aí a respeito do Timão, né? Como vocês puderam ver aí, né? A mídia vem soltando aí que há sim um interesse na contratação do jogador do Pogba aí. Então, tem uma negociação rolando aí, sim. Porém, nada concreto, então não tem como afirmar nada ainda, né? Só tá havendo especulações de negociação. Mas creio eu que o Corinthians não tem como anunciar nada aí e nem fechar mesmo nada com o jogador sem resolver situações de questão aí de patrocínio, né? Patrocinadora Master e outros patrocínios mais aí. O Corinthians precisa fechar mais patrocínios, né? Para ter mais dinheiro em caixa e poder estar conseguindo fazer mais contratações aí, né? E também não sei se, óbvio, com certeza seria um jogador excelente, né? Para somar e agregar aí no time do Corinthians. Porém, o Timão também precisa fazer algumas contratações ali, né? Para as posições da zaga, dos laterais, que está um pouco mais carente aí de jogador, né? Pois na posição do Pogba ali já tem mais algumas peças aí, né, para reposição. Então, acho que o foco do Timão aí teria que ser um pouco mais jogadores da zaga e lateral aí, né? Mas que com certeza também deve vir contratação para essas posições aí. Augusto Melo e demais dirigentes aí do Timão devem estar só esperando melhorar a situação financeira do Timão e poder estar trazendo algum nome importante ainda nessa janela, né? Mas no mais é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos que eu trazendo para vocês aí todos os dias, né? Se der, deixa o like no vídeo aí para estar ajudando. Se inscreve no canal para estar ajudando bastante também. Ativa a notificação para vocês estarem recebendo notificações aí de tudo quanto é vídeo que eu mando, que eu trago para vocês aí, né? E vocês estarem sempre informados de tudo a respeito do Timão. Valeu, tamo junto aí e até a próxima.